Acorda. Olá! Está entrando a live do Meninas Digitais. Oi, Lu! Oi, Karen! Mirella, sejam bem-vindas. Estamos começando o novo projeto, uma nova ação do programa. Estou recebendo a nossa convidada, enquanto vocês vão chegando. Olá, Mirella, tudo bem? Oi, Silvia, tudo bem? Então, tá bom. Já que você chegou e a gente tem convidados chegando, vou começar a nossa apresentação, ok? Beleza. Então, boas-vindas a todas as pessoas que escolheram estar conosco hoje. Estamos muito emocionadas, é a primeira live do programa Meninas Digitais, uma nova ação desse programa que é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, Conversas Digitais. O tema de hoje é um tema que está sendo amplamente discutido, seja em fóruns acadêmicos, em lives de diversas iniciativas, ou até mesmo nos memes dos grupos que a gente tem no WhatsApp. A gente vai falar hoje sobre mães digitais, o que é a maternidade em tempos de home office. Eu sou Silvia Amélia Bim, sou embaixadora do programa Meninas Digitais e coordeno um dos projetos parceiros, que é o projeto Teachers, junto com a professora Rita Berardi, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. E a nossa convidada para falar sobre esse tema é a professora Mirella Moro, que é professora associada do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui doutorado em Ciência da Computação pela University of California, em Riverside, graduação, mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve diferentes cargos na educação, de educação na Sociedade Brasileira de Computação, e na ACM, né, a nossa ACM, Association for Computing Machinery. E atualmente é conselheira da SBC. Tem trabalhado em questões de gênero, em diversidade de gênero, desde 2009. Me lembro muito da SBC Horizontes, coluna Bits, Bytes e Batom, né? E atualmente coordena um dos nossos projetos parceiros também, que é um projeto de extensão, Bit Girls, e tem um projeto de pesquisa chamado Bytes e Elas. Outros interesses de sua pesquisa estão na área de banco de dados e redes sociais. Mas a Mirella não está aqui por esse lindo currículo acadêmico, né? Mas também porque ela é mãe de um menino e um casal de gêmeos. E eu vou deixar que ela dê mais detalhes sobre isso. Então, bem-vinda, Mirella. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Como eu disse, é uma emoção muito grande. Minha primeira live, sua primeira live do Meninas Digitais. E dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, então que seja inesquecível, só com coisas boas. Para começar, Mirella, eu gostaria que você explorasse um pouquinho do nosso título, compartilhando qual é a sua interpretação sobre ser mãe digital. O que são as mães digitais? Tá, então, assim, primeiro que eu gostei muito do título, né? Eu acho que é bem apropriado para o momento. E mãe digital também é a mãe que usa a tecnologia a seu favor. Tá? Então, a tecnologia tem muitas utilizações, né? A gente sabe, tanto para o bem quanto para o mal. Mas em questão de filhos, eu acho que a tecnologia tem um potencial muito grande de nos ajudar, né? Então, por exemplo, é algo que a gente usa bastante aqui em casa, que os meninos, as crianças adoram, né? Por exemplo, é um tablet, né? E aí, o que tem nesse tablet? Então, nesse tablet tem jogos educacionais, né? E isso é importante, né? Jogos educacionais, se vocês pesquisarem um pouquinho, né? Vocês vão ver que tem para tudo quanto é faixa etária, é impressionante. Tudo quanto é faixa etária, né? Aplicativos, né? Tanto de tablet, celular, para tudo quanto é faixa etária, de tudo quanto é tipo, de letramento, né? Que ensina letrinhas, né? Que tem que associar a letra com o bichinho, né? Então associa a letra E com elefante.
Então, é muito rico, né? Muito rico todos esses prospectos, né? Que a parte digital traz para a vida de mãe, né? Então, aqui em casa, o tablet está sempre em volta, né? Mas assim, com controle, né? A gente não pode deixar a criança também o dia inteiro no tablet, porque não dá. Tem vários estudos que mostram que não faz bem, né? Para a saúde, para os olhos, né? Enfim. Mas eu acho que é uma maneira muito positiva de usar a tecnologia. Outra maneira positiva que às vezes a gente não se dá conta, impressora. Impressora é impressionante. A gente tem impressora aqui em casa e os meus filhos, eles gostam muito de colorir. Então, volta e meia, assim, olha, quase todo dia eles vêm pedir algum desenho que eles querem colorir. Então, é o PJ Masks, é a Turma da Mônica, é o Pocoyo. E é muito fácil, você entra ali no buscador, né? Qualquer buscador que seja, coloca ali Turma da Mônica para colorir. Vem vários desenhos, né? E eles podem escolher. Então imprime e eles ficam colorindo, né? E isso é muito engraçado, que às vezes a gente faz livrinhos também, que daí eles adoram, né? Livrinhos personalizados, né? Que daí você manda imprimir frente e verso, dobra, grampeia, e é o máximo, é um livro de colorir. Então, assim, eu acho que mãe digital é isso, entende? É pegar esse repertório enorme que tem de tecnologia e usar a nosso favor, assim, né? Para distrair as crianças, para ensinar, né, coisas diferentes para as crianças. É isso. Assim, é nos ajudar, né? Porque não adianta querer fugir da tecnologia, né? A nossa geração não foi assim, a gente não cresceu com tudo isso em volta, né? Então, usar a nosso favor, sempre a nosso favor, né? Eu acho que é importante, é relevante e para mim é isso, o mundo digital é isso. Que bom. Eu concordo com você, né? Tentar usar a nosso favor. Essa semana, uma das tarefas do Pedro é coloque a criança para assistir em inglês. E a gente já tinha esse hábito. Mas a gente se surpreendeu que essa semana ele começou a falar pig, né? Para porco. Então, assim, dá para aprender, né? Tipo, a gente está na Dá. tela, mas há benefícios de você estar na tela, né? Acho que isso é interessante. A gente explorar essas possibilidades. Para o pessoal que está chegando, a gente gostaria também que vocês colocassem perguntas, né, para a Mirella ao longo dessa nossa conversa. Então, a gente falou aí sobre essa definição de mãe digital e a segunda parte do título que a gente escolheu para essa primeira live, nessa maternidade em tempos de home office, eu gostaria também que você compartilhasse com a gente como era a rotina da tua casa antes da pandemia, né? E emendando depois, se você já quiser, como que ela está se transformando. Então, assim, eu acho que a principal diferença da nossa rotina agora é o ficar em casa. Isso muda tudo, tá? Mas antes, como é que era antes? Antes, os três filhos, né? Eu tenho três filhos, né? O Samuel de 6 anos, o Ângelo e a Olivia de 4. Então, os três iam para a escolinha de manhã, né? Eu ia trabalhar, meu marido ia trabalhar. E para a parte da tarde, a gente tem uma babá que é a babá que eles sempre tiveram. Então, eles sempre tiveram a mesma babá. Então, ela ficava com eles de meio-dia às 7 da noite, né? E eu também eu sempre procurei, assim, pelo menos uma ou duas vezes na semana, vir para casa um pouco mais cedo. Isso acho que é uma das grandes vantagens que a gente tem na universidade, né? A gente consegue gerenciar esse horário, né? Então eu consigo me planejar, e, ó, tal dia eu vou chegar mais cedo na universidade, né? Vou trabalhar ali o tanto de horas que tem que trabalhar e vou voltar um pouco mais cedo. Então acho que a universidade permite uma flexibilidade que é bem interessante. E aí então 2 vezes por semana eu sempre tentei vir para casa mais cedo. Às vezes eu trazia trabalho junto, né? Porque, bom, professora, a gente não é só dar aula, né? A gente faz muita pesquisa, né? Então, na universidade, a gente tem comprometimento, né, com o ensino, pesquisa e extensão. E, de alguma maneira, a sociedade brasileira só enxerga o ensino, né, Silvia? Então, assim, e a parte da pesquisa, para nós,
tem muitas atividades que eu consigo fazer com eles por perto. Então, por exemplo, ler um artigo, avaliar um artigo, eu posso imprimir o artigo ou carregar no tablet, enquanto eles estão brincando, eu tô ali, né? Um olho neles e um olho no meu artigo. Isso dá para fazer, tá? Não é todo mundo que consegue, né? Porque às vezes você é muito distraída, né? Mas assim, eu consigo assim, me organizar na concentração ali para prestar atenção, né? No que eu tô lendo. E isso acho que era mais ou menos a nossa rotina. A gente sempre teve horários, né? Para as refeições, principalmente, banho e hora de dormir. Sempre teve. E agora, na pandemia, continua. Tá? Então, assim, porque essa rotina do horário é muito importante para nós e para eles. Né? Então, o horário de dormir, por exemplo, continua o mesmo. Né? O horário de tomar banho continua o mesmo. Então, essa era a minha rotina antes, né? Que é uma rotina que, bom, várias mães que trabalham, né, têm em algum nível uma rotina parecida. E agora, depois da pandemia, muda tudo, né? Porque assim. Alguém caiu? Mirela? Ou fui eu? Olá? Olá? Alguém pode cair? Olá? Acho que a Mirela está voltando. Estou chamando a Mirela aqui, estou vendo que várias mães estão levantando a mão. O Cristiano perguntou quem eram as mães que estavam aqui. Voltou, fica tranquila. Que a gente estava vendo os acenos de várias mães que estavam participando aqui. Temos muitas mães acompanhando a nossa live, a nossa conversa. Tá bom. Então, assim, aí, desculpa, meninas. Fique tranquilo. A gente testou e funcionou, né, Silvia? Aí no ao vivo. Olha, fica bem tranquila que eu tô vendo várias pessoas, assim, mais ricas e mais famosas e estão passando pela mesma situação, entende? Então tá bom. E agora sim, eu estava falando da rotina, né? O que muda agora? A primeira grande mudança é que as crianças estão o tempo todo em casa. Isso muda tudo, né? Então, assim, eu sempre digo, tem que ter criatividade. Tá? Eu sempre falo assim, olha, você tem que ser criativa, porque a escolinha traz toda uma carga de trabalho para eles e de coisas que agora a gente tem que mais ou menos, né, se dividir de alguma maneira para entregar para eles, né, para eles não ficarem até parados, né. Então, o que a gente tem feito agora? Os horários a gente tenta manter os mesmos, então de acordar, das refeições, do banho, de ir para a cama, os horários a gente se esforça para manter o mesmo, né? E quando eu digo a gente, é eu e meu marido, né? Então, tem um marido que colabora, um parceiro, ou namorado, ou namorada, enfim, né? Então, alguém com quem dividir as responsabilidades das crianças ajuda bastante, tá? Então, o que a gente faz? Eu uso demais a tecnologia. E aí eu não quis falar antes, porque eu sabia que eu ia falar agora. Então, eu uso demais a tecnologia. Gente, eu uso demais. Por exemplo, assim... E aí eu descobri muita coisa online que eu nem sabia que existia. Então, assim, tem canais do YouTube, por exemplo, com sugestões de atividades de artesanato para crianças. Eu devia saber que existia, né? Mas eu não sabia. Então, tem um monte de coisa que eu comecei a descobrir agora, né? E aí as pessoas também foram colocando outras coisas, né? No Instagram agora, a quantidade de usuários que surgiu nessa pandemia, a quantidade de profissionais que está online agora, durante a pandemia. Então, assim, a minha pediatra, né, a pediatra das crianças, está lá online, entende? E ela faz podcasts e ela faz, assim, várias coisas, assim, né, online, e a gente acompanha.
Aí eu tenho outras amigas também que estão online, de outras profissões que estão online, colocando dicas também para a pandemia, para como fazer na pandemia, né? Então é uma riqueza muito. Gente, é uma riqueza muito grande, gente. Olha, vale o esforço. Aí eu tô falando para todo mundo que está em casa, que tem criança ou que não tem, porque tem diversões para nós adultos também, né? Mas de novos hobbies, de tudo. E aí, por exemplo, no YouTube, descobri vários canais interessantes no YouTube para crianças, né? Alguns eu já conhecia. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente faz muito dançar. As crianças adoram dançar e cantar. E é uma atividade que elas tinham na escolinha, a gente não se dá conta. Mas o Sim. tempo todo as professoras estão ali cantando. Então, vai descer para o recreio, tem a musiquinha que eles cantam descendo para o recreio, né? Então, tem um canal que a gente adora, da Palavra Cantada. Palavra Sim, Cantada, guardem esse adoro. nome. Palavra Cantada. É, assim, qualidade extrema, né? O pessoal fala muito da galinha pintadinha, né? Galinha pintadinha é para criança um pouco menor. Mas na idade dos meus, Palavra Cantada é excepcional. Vocês vão adorar, tá? Quem não conhece, sugiro fortemente. Olha, o Pedro tem 2 anos, ele ama a palavra cantada. É demais, gente, é É. demais. É assim, excepcional. Também descobrimos vários desenhos brasileiros no Netflix. Tá? Teve um que agora a gente começou a ver por acaso, Tainá e os Guardiões da Floresta. Né? Tainá Uhum. teve um filme há uns anos, né, Sim. da menina indígena, né? E é um desenho produção brasileira que está no Netflix. E todos os episódios ensinam alguma coisa positiva, né? Todos os episódios ensinam alguma coisa positiva. Então, é um educativo ali inserido no contexto da Amazônia. E a Amazônia, assim, eu sou gaúcha, eu sou lá do Rio Grande do Sul, agora eu moro em Minas Gerais, né? Trabalho aqui. A Amazônia, gente, é outro mundo. A gente Sim. tem várias amigas de lá, né, Silvia, do norte. É outro mundo, gente. Os animais que aparecem, eu fico olhando assim, sabe? Uhum. Eu nunca vi, imagina as crianças, né? Eu acho sensacional. Tainá. Tainá, eu amo Tainá. E tem outros desenhos que também são no mesmo sentido, sabe? De ensinar. Então, esses são os que eu procuro mais incentivar eles a verem. E eu gosto também, entende? Porque daí o que acontece? Tem uma coisa que eu faço também que é diferente, que não é as crianças ficarem ali com aquela coisa assim, olhando a TV, entende? Assim, Uhum. eu vou conversando com eles, olha que legal que a Tainá fez, olha que ideia bacana é essa. Eu vou conversando com eles, né? E aí tem um episódio lá que explora o egoísmo, e aí eu falo assim, esse comportamento não é legal, sabe? Então, É, assim, vai é, criando junto com eles. sim. A Tatiana é uma mãe que está com a gente, Tatiana Kass, e ela disse que tem 3 filhos e também está nessa pegada, está aprendendo mais com essas Isso, crianças e com essa oportunidade que isso. realmente é para a gente exercer a criatividade, né? É, E descobrir coisas boas, material brasileiro. E brasileiro. nessa linha, tem um grupo de teatro que eu amo, que é do Rio, que é o Artesanal Companhia de Teatro. E eu, quando vim para cá, comecei a perder, né? Conheci por conta da figurinista. Eu tô Uhum. sentindo meu som meio falhando. Como é que tá para vocês? Para Tá mim tá ok? ótimo. Tá. Uhum. E agora os espetáculos de teatro estão online gratuitamente. Uau! Espetáculos online, se eu não estou enganado o link, mas posso passar depois para vocês também. E umas peças inteligentes, como você disse, Legal. sabe? Tem uma, por exemplo, baseada num livro infantil, que era O Homem que Amava Caixas. Então, você vai Olha, linkando o livro, daí você mostra a peça, né, que agora está mais ao nosso alcance. Então, realmente, a gente tem aprendido muito com as crianças, né, com essa nova rotina. Você sim. comentou, se você quiser fechar essa nova rotina, Uhum. eu te interrompi, mas você falou, né, que está buscando novos materiais, novas atividades, e Isso. rotina, assim, tipo, de cuidado com a casa. Tipo, isso impacta ou não? Como é alimentação? É mais complexo.
É bem mais complexo. Então, assim, a gente tentou, logo no início da pandemia, eu e meu marido, aquela coisa assim, não, a gente dá conta, né? Não. E eu só pensando, nossa, são 3. E aí eu só pensando assim, o tempo que vai para arrumar tudo, para ajeitar Uhum. tudo. E cozinhar com os 3 em volta. Aí então a gente tentou, acho que por 1, 2, 3 semanas, sei lá, a gente tentou ficar nós 2 com os 3, mas é complicado, porque o que Uhum. aconteceu? O meu marido, ele entrou em home office também, né, como todo mundo, é, na empresa dele, só que assim, tem reuniões, aí vem aquela coisa da liberdade da universidade, né? Então ele tem reuniões que não tem como ele dizer, não, 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 esse horário aí é de eu fazer almoço para Uhum. os meus filhos, então vamos fazer a reunião. Entende? E na Sim. universidade, até isso eu consigo negociar com os meus alunos, né? Porque daí com Uhum. os alunos, entende? Eu sou a chefe, né? Então, Sim. eu sei que tem os meus alunos vendo aí, mas eles me conhecem, eles sabem que é com todo amor e carinho, né? Uhum. Mas então a gente tentou, só que ficou pesado demais. Então a gente fez um esquema, né, com a nossa funcionária de ela vir, né, para nos ajudar com a casa, só que assim, o meu marido busca e leva ela. Uhum. Entende? Então, para não ter que pegar ônibus, para não ter que pegar táxi, porque, assim, táxi, ônibus é complicado, né? É Sim. complicado para todo É. mundo, né? Então, a gente organizou os horários e ela ajuda e ajuda demais, né? Não é todo dia que ela vem, né? Uhum. Mas ela vem, aí ela dorme, né? Porque daí não precisa ir e vir. Sim. E, assim, é, quando ela não está aqui, aí a gente tenta de alguma maneira. Várias vezes as crianças fazem as atividades comigo. Várias vezes. Então, arrumar quarto, arrumar o meu Que quarto, legal. é junto. Varrer a casa com eles é uma diversão, gente. Assim, olha, fica mais ou menos limpo, aquela coisa assim, tudo fica mais ou menos limpo, né? Mas assim, é o que dá. Botar roupa para lavar, eles adoram, entende? Botar para Uhum. secar, eles adoram, sabe? Aquela coisa da máquina, e eles pedem para ficar vendo a máquina girando. Aí eu Uhum. seguro eles na palha, eles ficam. E aí eu vou explicando, ó, tá Aqui enchendo é com a igual. água, sabão. Aí eu vou explicando para eles o que está acontecendo, sabe? Então, Uhum. assim, eu acho que envolver eles é importante. E na comida também, no almoço, janta também. Mas aí, bom, tem a questão do fogão, né? Então, assim, a gente envolve na preparação, mas a parte do fogão é com adulto, né? Então, assim, Tá. vai fazer uma Sim. carne, eles que colocam sal na carne. Dá de tudo, gente. Esse sal na carne, o tempero na carne, dá de tudo. Às vezes fica de mais, às vezes de menos. Mas eu Mas acho que é interessante que a gente sempre faz aquela analogia do algoritmo na cozinha, né? Então é, você está trabalhando conceitos é, de computação aí. e aí às vezes eles pedem para fazer bolo de chocolate. Eles sabem de cor a receita do bolo. Olha, muito Tem bom, um menino de 6 anos sabe de cor a receita do bolo, sabe? muito bom. Então eu acho que nesse sentido a pandemia vai ser um aprendizado diferente para eles, Uhum. entende? Então assim, tá, não tem a escolinha, beleza. Mas o que eles estão conseguindo aprender tendo pai e mãe em casa é outro tipo de aprendizado. É. É outro tipo. Tá? A começar pelo respeito, né? Tipo assim, papai tá com a porta do escritório fechada. Não pode entrar. Uhum. Papai tá com reunião. Papai tá falando em inglês. Então, assim, não são os coleguinhas daqui deles, são, né? Sim, Então, assim, tem. tem essas questões que são diferentes, né? E Ótimo. quando é reunião minha com os meus alunos, eles sempre entram e dão oi para todo mundo. Os meus alunos Uhum. já sabem. Pegando esse gancho, Ah, né? Acho que, como você falou, a universidade parece que ela está mais flexível para a gente mostrar a nossa uhum, casa, a nossa uhum, vida pessoal. isso. E mesmo com essa flexibilidade, qual foi o impacto dessa mudança de rotina na tua produtividade? Vocês estão Olha, com aula à distância? Como é que está a rotina não. na UFMG?
Não, a UFMG, assim como a maioria das federais, suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Eles estão discutindo, eles estão sempre discutindo o que fazer, né? Então é aquela coisa, conforme os números evoluem, as reuniões, né, acontecem, né, com as reitorias e afins, né? Então eles estão sempre discutindo, né, o que fazer, qual é o próximo passo e por quanto tempo. Mas assim, não tem como não afetar a produtividade. Não, não tem como, gente. Assim, é impossível. Porque, digamos que eu não tivesse os meus 3 filhos, tá? Eu ainda ia ter a casa para cuidar, né? Porque daí, certamente, a minha funcionária que vem e fica aqui com a gente 2, 3 dias por semana não viria. Então, é outra carga. E assim, não é férias. Eu não tô de férias em casa curtindo os meus filhos, sabe? Não é. Entende? Tem uma pandemia que está afetando o mundo inteiro. Tem o estresse que vem com isso, né? Das notícias que não são boas, né? Da evolução nos outros países, que a gente fica sempre pensando, nossa, isso é nos Estados Unidos, isso é na Europa. Imagina aqui no Brasil, nós, né, com as nossas condições brasileiras, né? Sim. Então, assim, tem esse estresse, e como eu tenho os filhos, eu não quero passar esse estresse para eles. Isso é um exercício mental que só quem tem filho sabe. Né? E você ter uma preocupação do tamanho de uma pandemia mundial na cabeça e não passar para eles, sabe? Então, afeta a produtividade, sim. Eu acho que afeta homens e mulheres diferentes, afeta solteiros e casados e quem tem filho, quem não tem filho diferente, sim, tá? Afeta as pessoas diferentes. Cada pessoa tem uma maneira de lidar. Agora, depois de 2 meses, eu posso dizer que eu evolui muito nisso. Tá? Eu me esforcei para evoluir muito nisso. Porque, assim, eu me convenci que, ó, não adianta esse estresse todo que eu tinha, principalmente no primeiro mês, eu disse, olha, não dá, entende? Eu não estava conseguindo mais funcionar direito. Então, digamos que eu fiz as minhas pazes com a situação de pandemia. Então, assim, decisões que eu tomei de não acompanhar tantas notícias, não acompanhar tanto o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, não é fazer uma bolha e ficar alheio a tudo que está acontecendo, não é isso. É saber que está ruim, mas assim, Estados Unidos tem um monte de gente para se preocupar e melhorar a situação deles. Europa também, Brasil também. Tem muita gente capacitada ou não, né, que está tomando as decisões. E o que eu posso fazer para ajudar é muito limitado. Então, a minha decisão foi, ó, quer saber? Vou continuar acompanhando, vou me estressar menos, né? E pra gente que é professora, não é só a pandemia, né? Tem todas as questões de educação que a gente tem que se preocupar também, né? Então, com essas eu me preocupo mais, digamos assim, tá? Mas, assim, a minha saúde mental estava deteriorando demais por causa do estresse, da ansiedade, e como é que vai ser, e agora o governo resolveu fazer tal coisa, e agora o presidente disse tal coisa, e agora... Gente, não dá. E como que você conseguiu, tipo, tá, vou decidir, não vou prestar atenção, mas qual é o teu recurso? Você, tipo, tem espaço nessa rotina toda para a Mirella? Como é que você cuida de você? Como é que você cuida da tua saúde mental? Pois então, a saúde mental, o que que eu fiz? Assim, eu acho que essa é a parte da organização que a gente tem que tomar mais cuidado. Tem de ter o tempo para você mesmo. Então, em certos momentos, eu gosto de desligar, geralmente quando as crianças já dormiram, né? Eu desligo. E aí eu não vejo o celular, e aí eu não vejo nada, e aí eu vou ler um livro. É uma coisa que eu fiz que eu acho que foi bem feito. A Amazon liberou o Kindle Unlimited por 3 meses, eu acho. Assinei. Então, assim, tem vários livros lá, muita coisa interessante que eu gosto de ler. E para mim, esse ocupar a mente com outras histórias, com outras realidades, isso ajuda demais. Me ajuda demais. Né?
Tem gente que gosta de meditar, beleza, né? Tem gente, né? Cada um tem os seus gostos, os seus hobbies, né? Fotografia, né? Mesmo estando dentro de casa, né? Então, eu acho que cuidar um pouco desses hobbies e cuidar de si, tentar cuidar da saúde mental, eu acho que é importante, né? E assim, meditar, por exemplo, para mim não funciona. Silvia, imagina eu assim, do jeito que eu sou, tentando meditar. Eu tentei, tá? Não deu certo. Gente, não deu certo. Então, ler livro, desenhar, isso é outra coisa que eu comecei a fazer também, porque o que acontece? As crianças gostam muito de jogo dos 7 erros. Uhum. E assim, se você procurar online, tem, só que são muito difíceis. Então, às vezes eu baixo uma figura e eu faço os erros, sabe? Sei. Então, eu crio os erros. Então, Uhum. assim, tem essas coisas assim que às vezes eu preparo para eles, entende? Então, assim, e assim a gente vai, gente. A gente se desdobra, tá? E eu tava conversando com uma amiga esses dias que ela disse assim: você já pensou que para os adultos, quando a gente se lembrar daqui a um tempo, né, do que foi a pandemia, a gente vai pensar assim: nossa, foi um horror, um Uhum. estresse, aquela coisa toda. E as crianças vão pensar assim: nossa, foi legal demais, eu almoçava com meu pai todo dia, que é coisa Uhum. que eles não fazem, né? Exato. Uhum. Minha mãe estava sempre em casa fazendo um monte de coisa para mim. E, Então, e, e, você, e se você falou da meditação, se a criança tiver essa percepção, né? Você falou, eu nunca consegui meditar. Você já está meditando. Porque se você está uhum, presente naquele momento com as crianças e elas uhum, vão ter essa memória de que a minha mãe estava ali, né? Porque às vezes eu percebo que o Pedro, ele faz umas estripulias para dizer assim, gente, eu tô aqui, tá? Porque, né, é bem isso que você falou, os dois em home office aqui, e o Pedro saracoteando, e uhum, ele faz alguma coisa tipo, tô aqui. Então, eu acho que a gente também tem que desmistificar que, por exemplo, você, eu tô lendo, eu consigo focar e as crianças sentem minha presença. Se tem um foco na leitura também já é um tipo de meditação, né? uhum. E eu acho que isso, pelo que eu estou ouvindo de você, você aprendeu a lidar bem, né? Eu acho que todo mundo nesse Sim, primeiro mês foi um choque, né? foi. E aí, Uhum. assim, cobrança, né? Quem está nos acompanhando, várias pessoas estão perguntando sobre essa questão de cobrança. Você sentiu cobrança? De quem? Como que você lidou com essa cobrança? Cobrança, eu acho assim, cobrança eu acho que funciona um pouco diferente para cada pessoa. Tá? Uhum. Então, assim, e ser mãe, só o fato da maternidade, tá, gente? Independente de pandemia, tá? Só pelo fato da maternidade maternidade muda muita coisa. E é muito engraçado porque eu fui ter o Samuel, eu já tinha 38 anos quando eu tive o Samuel. Uhum. Então eu já tinha vivido grande parte da minha vida adulta, né, quando eu tive o Samuel. E toda vez que eu via alguma mãe reclamar, assim, né, maternidade, eu ficava olhando assim, sabe, aquela coisa assim, tá, mas Uhum. é um bebê, gente, é uma criança, sabe? Nossa, eu tenho sobrinho, eu adoro brincar com os meus sobrinhos, até porque se minha sobrinha não tá me vendo, eu passava horas brincando com a minha sobrinha, horas, nossa. Não, gente, Uhum. quando é seu filho, muda tudo, tá? Então, assim, eu ganhei uma perspectiva de não é mimimi das mães, tá? É real, tá? E assim, de novo, meu marido tá ali, é um pai presente, quem nos conhece sabe, só que não adianta, tem vezes que é a mãe. Não adianta. Tem vezes que é a mãe, a criança que é a mãe. E aí o que você vai fazer? Toma aí, papai, porque agora eu tenho que escrever aqui meu projeto PQ. Ó, não, entende? O seu filho quer você larga, larga tudo e vai atender o filho. Então, acho que. E é muito aleatório, né? Filho é aleatório, assim como tá bem, não tá.
Assim como Uhum. tá bem, acorda com o nariz escorrendo. E aí você já fica assim, nossa senhora, tá com o nariz escorrendo. Sim. Assim como tá bem, escorrega, cai, faz um galo desse tamanho, que você fica pensando assim, nossa, será que agora tem que ir falando nele? Oi, Temos uma filho. visita. Oi, filho. Ó, o Ângelo, que é o pequenininho, é o do galo na cabeça. Que Tudo dor! bom, Ângelo? O Pedro também fez um galo na cabeça outro dia. É, né, Ângelo, você também, né? Fez um galo enorme aqui, né? Mas agora já tá bom. E Ó, foi pulando, porque o Pedro ama pular no sofá. ai, vamos lá. Ah, hoje tem ajuda, gente. Então, hoje é um dia bom. Entende? Então, assim, é aleatório, né? E eu acho que as pessoas tratam as mães diferente, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Negativo. Tá? Uhum. Então o chefe vai dizer assim, não, estão montando lá uma comissão. É um exemplo, assim, veio agora. Então estão na universidade ou tá na sua empresa, precisa de uma comissão, ah, não, chama a Mirella porque a Mirella tem filho pequeno. Isso é bom, isso é ruim. Isso é positivo, mas pode ser negativo também, né? Porque de repente Uhum. é uma posição que você queria, né? E Sim. de repente é uma posição que você quer. De repente é só uma burocracia que realmente você não quer fazer. Né? Então, assim, deu a sorte de ter filho. Mas, de repente, é uma coisa que você queria fazer e não vai porque a Mirella tem filho. Né? Então, acho que é diferente. Né? Mas isso é muito da maternidade e não tanto da pandemia. E, assim, para todo mundo com quem eu falei várias vezes assim, olha, pandemia não é férias, pandemia não é férias, pandemia não é férias. Então, não adianta, e isso eu falei para o meu marido também, eu disse, olha, não adianta o meu chefe, o seu chefe, quem quer que seja, esperar que a gente vá fazer o mesmo, render o mesmo Sim. do que antes, gente. É surreal. E você colocou essa questão, né? Produtividade vai ser diferente. E o aprendizado também está sendo diferente. Como você Sim. colocou, o aprendizado das crianças. Então, eu vejo essa ansiedade de todo mundo, né? Tipo, tem que manter a rotina, aquela rotina. Não, a gente pode ir se adaptando. Existem outras maneiras de produzir, e existem outras maneiras, né, da gente ensinar essas crianças. Então, eu acho Uhum. que é muito bacana. Estou vendo aqui algumas pessoas comentando, né, sobre tudo isso. Uhum. A Ana Lubastos diz que é mãe solo e curte muito a fase do filho de 3 anos. Lu, te admiro demais, né? Essa Eu também. coragem. E Ó, diferente de vou dizer pra você, você. Mirella, aqui o Pedro é muito apegado ao pai. Tem hora Oh, que é pai e a mãe não adianta. Eles têm uma relação fortíssima ali. Então, é interessante isso, né? Porque às vezes ele é, está em reunião e eu preciso arrancar o Pedro dali. Mas, é, enfim, tudo vantagens e desvantagens. A tudo. Soraya disse que usa o pensamento computacional durante toda a pandemia, né? Então, é interessante, Soraya. Depois vamos fazer uma live com você. Soraya. Como é que você Que vê legal. isso? E a Juliana, lá da Federal da Bahia, está sugerindo aqui o projeto Onda Digital da UFBA, do Grupo das Meninas Digitais para Crianças. Eles estão com uma programação diferenciada aí para crianças também, uma indicação boa. Gente, eu vou fazer uma coisa. Eu estava numa luz natural, eu vou tentar uma luz agora, porque foi escurecendo, eu falei que ia escurecer, tá? Com o sol ainda estava bom, aqui em Curitiba já está escurecendo. Só para eu não ficar muito apagada até o final. A gente já está caminhando para o nosso final de live aqui. Né? Estamos com 55 pessoas nos acompanhando. Daqui a pouco a Karen vai me dizer aí se a gente consegue mapear de onde são essas pessoas. É interessante a gente comentar que o programa Meninas Digitais ele tem mais de 100 projetos cadastrados. A gente tem projetos em todas as regiões do país. Então, a gente tem certeza que o que a gente está comentando aqui, né, também pode ter uma questão cultural, de quem está no sul, de quem está no Isso. sudeste, né? E, eventualmente, as experiências de vocês em outros estados, em outras regiões. A gente sabe, por exemplo, que mesmo em Minas tem gente que está dando aula à Sim, distância, né? sim. Então, eu acho que é importante a gente... a Érica comentou isso com a gente, do grupo, e Uhum. foi até a Uhum. partir dessa demanda que a gente falou, vamos falar de maternidade.
que a gente tem muitas coordenadoras envolvidas nos nossos projetos que são mães, né? Ou tem que lidar com mães. Eu acho que isso que você falou é importante. Tipo, eu sou mãe, mas colega meu que está me escutando, pergunte primeiro para mim se eu quero ou não participar desse projeto, né? E eu vou decidir se eu consigo administrar isso ou não. Isso é bem bacana. Bom, e eu acho que é importante, assim, como a gente viu, né? A gente tem mãe solo, a gente tem formações diferentes. Eu acho que isso que você trouxe é importante, né? Quem são as pessoas responsáveis pelas crianças? Eu acho que é importante a gente trabalhar isso. A responsabilidade é de todo mundo, tem que ser compartilhada. Como você falou, não se apega à sujeira da casa. Eles estão varrendo comigo, e essa é a riqueza. Se ficou, né, uma sujeirinha ali, tá tudo bem. É isso. Então, eu acho que é trabalhar essa empatia, né, esse espírito de união mesmo, né? Estamos juntos. E assim, às vezes eu brinco, né? Tem a música do Frozen do Frozen, do primeiro, né? O Let It Go, né? Que eles traduziram por Livre Estou, e eu acho que é isso, entende? Não dá, gente. Então, assim, tem muita coisa que era importante antes da pandemia. Agora, a gente tem que buscar fazer o melhor que pode. E uma coisa que eu queria falar também, que eu tinha esquecido de maternidade, é o quanto que eu sinto que eu sou mais direta quando eu estou trabalhando. Então, assim, depois que chegou o Samuel e os gêmeos e todo mundo, né, eu consigo fazer mais em menos tempo, porque eu acho que eu consigo focar mais. Porque eu sei que, eu tenho 1 hora para trabalhar nisso, 1 hora e deu, porque depois eu tenho que buscar a criança na escola, ou porque depois, entende? Então, acho que tem um lado positivo que a gente fica muito mais otimizada, né? Que é uma coisa que a gente fala, né, na nossa área, que é de não ter tempo para bobagem, sabe? Então, assim, e agora na pandemia é isso, sabe? Não fica se estressando, ai meu Deus, não faz, sei lá, eu faço 3 semanas que eu não passo aspirador de pó na casa. Bobagem. Quem é que você vai receber na sua casa que vai perceber que aquele tapete lá está empoeirado? Sabe? A menos que você tenha problema de alergia, sabe? Então, assim, tem umas questões que eu acho que é let it go, sabe? Que é livre estou, sabe? Que a gente não tá de férias, a gente tá... Né? E nessa questão, a Ana Lu também perguntou, como que a gente faz para os filhos entenderem que a gente está trabalhando? Você disse que os teus já entenderam alguns sinais, mas como é que vocês, digamos, treinaram esses sinais para eles? Então, assim, eles sabem, é muito engraçado até perguntar isso, porque teve uma vez que eles estavam brincando de mamãe e filhinho, ou papai e filhinha, sei lá. E aí um deles falou assim, tá, agora eu estou trabalhando. Sabe? Ficou assim no colo, assim, sabe? Ficou com uma cara séria. Então, assim, é engraçado, mas é real. Eles sabem que quando a gente tá dentro do escritório, é porque a gente está trabalhando, porque senão a gente estaria lá fora com eles. E eles vão aprendendo, gente. E é uma questão de toda vez dizer, olha, mamãe tá aqui no escritório, quer dizer que mamãe tá trabalhando. Mamãe fechou a porta, porque às vezes eu trabalho com a porta aberta, né? Então agora a porta tá fechada. Ó, se a porta da mamãe tá fechada, é porque a mamãe precisa ficar sozinha. E aí é a repetição, gente. No primeiro dia vai entrar todo mundo, no segundo dia vai entrar todo mundo, no terceiro dia. Mas com o tempo eles vão aprendendo, entende? É a repetição, assim como você ensina qualquer outra coisa, usar talheres. Entende? Então, assim, no início tá sempre... É a mesma coisa, é o processo da repetição e de envolver eles, né? De dizer, olha só, agora a mamãe precisa ficar sozinha. E às vezes eu digo assim, você quer ficar com a mamãe? Quero! Aí eu ponho aqui do lado da minha mesa, aqui do lado do computador, pego o papel, ponho ali para ele desenhar. Às vezes eu entrego os meus artigos, aqueles que eu já li, já tá tudo rabiscado, eu disse, olha só,
lê aí para a mamãe, vê o que você acha que é importante. E eles começam a rabiscar no artigo. Bom, eu já trabalhei o que eu tinha que fazer. Isso é tão importante, Mirela. Eu até vou pedir uma licença, né? Vou aqui mandar parabéns para minha mãe. Hoje é aniversário da minha mãe. E ela tem um orgulho imenso dos livros dela que eu rabisquei, né? E outro dia o Pedro fez isso com um livro meu e eu fiquei tão emocionada. Eu falei, mãe, que agora eu tenho um livro rabiscado pelo Pedro. Eu tenho um livro rabiscado que eu rabisquei e que os meus pais compraram um outro que o meu pai tinha pegado emprestado num amigo dele. Meus pais compraram um novo para amigo e ficaram com esse. E eu tenho aqui, depois que o meu pai faleceu, veio para minha estante aqui. Eu também tenho o maior orgulho do meu livro rabiscado. É muito bom. A gente está caminhando para o final da nossa live e eu queria resgatar um ponto lá do início, que veio uma pergunta do Projeto Emílias, aqui da UTFPR, e eles perguntaram o seguinte: as mães com poucos recursos, como é que elas podem ser mães digitais? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Assim, eu acho que dá o digital vem de dígitos, né? Que vem de dedos, né? Então eu acho que qualquer coisa que você construa com a criança, você consegue transformar no digital. Entende? Então a gente falou antes ali do pensamento computacional, Sim. é bem isso, é ter os passos para construir. Entende? Então, eu acho que isso consegue. E quem tem poucos recursos é impressionante, assim, as crianças. Eu falei, a gente usa tablet, YouTube e tal, eu falei mais desses exemplos, mas assim, quando não tem nada disso ao alcance deles, eles dão um jeito e fazem outra coisa. Tá? É impressionante, assim, eles são muito criativos. Eles são muito criativos. Então, às vezes, eu até estava comentando com alguém que, assim, olha, no quarto deles teve um dia que eu construí a vila, eu construí uma vila para eles dentro do quarto. Peguei os colchões e dobrei, peguei travesseiro e botei assim, peguei o lençol e joguei, entende? E eles ficaram brincando ali super felizes. E eu sempre explicando, olha só, como é que a gente faz uma casa? Deixar eles dizerem, né? Sim. Uma coisa assim. Que é, né, o pensamento computacional. Vamos resolver um problema. Esse problema, como é que a gente faz? Aí você coloca a almofada, cai. Por que que caiu? Porque essa almofada é muito pesada. Vou pegar uma mais leve. Entende? E aí você vai construindo esses raciocínios junto deles. Isso é extremamente importante. A mesma coisa no desenho. Desenhar, assim, eu acho que constrói demais. É impressionante. E desenhar assim, é qualquer papel com qualquer material que escreva. É canetinha, é caneta, caneta Bic, é o que for. Pedro recebeu carvão da escola. A gente vai desenhar com carvão. Que legal, entende? Então, assim, são os recursos, entende? E se você procurar online, tem muita coisa que dá para fazer de reciclados, tá? Tem brincadeiras muito bacanas que você consegue fazer com garrafa PET, você consegue fazer com os tubinhos de papel higiênico, sabe? Tem muita coisa online que você pega a receita ali rapidinho e faz, ou só de pegar a imagem você já consegue, sabe? E aí eu tenho uma amiga, que até minha colega lá do FMG, que ela falou, né, que um dia tinha uma atividade da escolinha do filho que envolvia artes, né? E ela assim, eu sou um zero à esquerda. Eu assim, tá, mas seu filho também é um zero à esquerda, seu filho também não é um Van Gogh, sabe? Então é aquela coisa assim de desenvolver mãe e filho junto, sabe? Exato. E vai ficar do jeito que ficar, gente. Não precisa ser uma obra de arte. Passei Eles vão por isso. igual. Eu estou passando por isso, porque a escola do Pedro é super criativa, aí faz uns trabalhos manuais que eu falo, eu não sei isso. Mas, enfim, o importante é o carinho, acho que a gente faz, né, essa questão. Estamos caminhando para o fechamento da nossa live, tudo correndo bem. Eu quero agradecer as pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Curitiba, Minas, Bahia, Paraíba, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina,
Mais alguém? Vi que tem muita gente do Meninas Digitais, dos nossos projetos parceiros. Vi que tem família aí minha, né, acompanhando, prima, né, cunhada. Então, obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Mirela, para fechar, uma mensagem de otimismo aí para esses tempos que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Qual que é o seu conselho aí? O meu conselho é o seguinte, um dia de cada vez. É um dia de cada vez, gente. Porque assim, a gente não sabe. Eu acho que é a primeira vez na nossa história, na minha história, na de vocês também, que a gente não tem qualquer previsão. Não dá para planejar férias de verão, não dá para planejar férias de inverno, não dá para aniversário, tudo muda, né? Então eu acho que é um dia de cada vez. Oi, lindão! Ai, veio passando só para ver a luz. Ah, querida! Então, assim, já que não dá para fazer planos a longo prazo, tá, let it go, livre estou, entende? Não põe essa sua pressão de, ai, eu não sei como vai ser. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, é um dia de cada vez, se preocupe com hoje. O que você consegue fazer hoje, um pouquinho que seja, 20 minutos, 25 minutos do seu trabalho. O que você consegue fazer hoje? O que você consegue fazer hoje com os seus filhos? Algo diferente. Plantar feijão. Já fizeram a experiência do plantar feijão? Estamos aqui com o nosso feijão plantado. A gente está com o girassol que a gente ganhou na última festinha de aniversário que a gente foi antes da pandemia. A lembrancinha era o girassol. O girassol está lá, crescendo, lindo, maravilhoso. Feijão, laranja, o que for, entende? Faça a experiência deles. E dá para fazer em qualquer lugar, viu, gente? Que eu moro num apartamento que pega sol 15 minutos por dia e o feijão tá lá brotando, tá? Então, funciona, dá certo. Funciona. E o teu conselho, concordo, o teu conselho de um dia de cada vez, isso também, você falou da meditação, eu quero puxar isso de novo, né? Que tem esse mito, é isso, é foco. Agora é isso, depois a gente pensa. Então, eu acho que é muito sábio. Muito sábia a sua contribuição. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. E aí, assim, você fica ali se estressando, ganhando cabelo branco, porque ninguém sabe. Então, assim, olha, o que não tem solução, resolvido está, não é uma coisa assim? Exato, alguma coisa assim. Um dia de cada vez. Muito bom. Mirela, quero te agradecer muito esse bate-papo. Estou muito feliz, deu tudo certo. Gente, meu problema não era a conexão, era o celular que estava super carregado e desatualizado. Então a gente vai aprendendo várias coisas com isso. Essa live vai ficar disponível 24 horas no Instagram do Meninas Digitais. Depois a gente divulga nas redes sociais. E a nossa próxima live é no dia 3 de junho. E a gente vai fazendo a divulgação em todos os nossos canais. Muitíssimo obrigada, Mirela. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. E que essa seja a primeira de muitas atividades, né? Muitas conversas digitais. Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo. Tchau, um dia gente. de cada vez. Um dia de cada vez. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.